Mitos antigos, pinturas rupestres e textos sagrados falam de criaturas que supostamente nunca existiram. Fantasia? Talvez. Mas e se estivermos errados? Pesquisadores descobrem repetidamente fósseis que correspondem a histórias antigas. Será que as lendas são baseadas em criaturas reais? Extintos? Sim, mas não esquecidos. Número 7. Anões. Muitas criaturas misteriosas das antigas lendas hoje parecem personagens de fantasia tirados de contos de fadas ou filmes. No entanto, há casos em que realidade e mito se entrelaçam. Um exemplo fascinante: Homo floresiensis, uma espécie de anão semelhante ao homem que viveu cerca de 50 mil anos atrás na ilha indonésia de Flores. Com apenas cerca de 1 metro de altura e um cérebro pequeno, pareciam estranhos, mas eram verdadeiros representantes do gênero Homo. Provavelmente evoluíram do Homo erectus através da chamada nanização insular, uma adaptação a recursos limitados e habitats isolados. Esses pequenos homens viviam lado a lado com animais perigosos, como o dragão de Komodo. Pode-se imaginar como a descoberta de suas ferramentas ou esqueletos influenciou as culturas posteriores. Tais vestígios podem ter sido a base de lendas sobre pequenos e misteriosos habitantes da floresta. Talvez essas histórias não fossem apenas fantasias, mas vagas lembranças de seres reais que um dia fizeram parte do nosso mundo. Número 6. Iravata. Na mitologia hindu encontramos Iravata, um enorme elefante branco com 4 presas. Ele é considerado o sagrado corcel do deus Indra e simboliza força, resistência, pureza e ordem divina. Em particular, suas 4 presas o tornam uma criatura única nos textos védicos e no Ramayana. É possível que o Iravata tenha uma origem real? De 10 a 23 milhões de anos atrás, viviam os gonfoterídeos, parentes distantes dos elefantes atuais. Alguns desses animais possuíam, além das presas superiores, também dentes mandibulares em forma de pá. Essas características anatômicas lembram as representações de Iravata nos textos antigos e na arte dos templos. É verdade que naquela época ainda não existiam seres humanos modernos, mas os primeiros hominídeos como o Homo erectus estavam apenas começando a se desenvolver. Fósseis de animais gigantes, crânios, presas ou mandíbulas podem ter sido descobertos e posteriormente interpretados pelas primeiras culturas. Dessa forma, as descobertas pré-históricas podem ter contribuído para o surgimento das lendas de Iravata como espelhos mitológicos de um mundo animal agora desaparecido. Número 5. Scolex. Desde os tempos antigos, as pessoas tentam interpretar o desconhecido através da observação, da narrativa e da imaginação. Em textos gregos de cerca de 2.400 anos atrás, é descrito um ser misterioso chamado Scolex, um enorme verme que se dizia viver no rio Indo e produzir óleo inflamável. Para os estudiosos da época, essa era provavelmente uma história exótica e difícil de verificar. No entanto, é possível que por trás disso houvesse um modelo real. A história natural conhece a Artopleura, um gigantesco artrópode que viveu há mais de 300 milhões de anos. Era o maior animal terrestre invertebrado conhecido e se assemelhava a um centopeia de dimensões enormes. Com até 2,5 metros de comprimento, movia-se de forma serpentina e poderia facilmente ter sido interpretado como um verme em descobertas posteriores. Se você se deparar com um fragmento de fóssil com resíduos de resina ou betume, não é difícil imaginar o nascimento de uma lenda. Talvez seja assim que o mito do verme do óleo tenha nascido a partir de um fóssil pré-histórico. Número 4. Emelanentouka. No coração da África Central, encontra-se a floresta tropical do Congo, um dos maiores e menos explorados ecossistemas da Terra. Com cerca de 3 milhões de quilômetros quadrados, é menor que a Amazônia, mas decididamente mais inacessível. A vegetação densa, os pântanos e as regiões remotas dificultam a pesquisa científica. Esse isolamento alimenta as lendas. As comunidades locais relatam repetidamente sobre uma criatura escamosa com um chifre, o Emelantouka, que significa matador de elefantes. Dizem que vive nos pântanos, metade na água e metade em terra firme, e que é capaz de matar grandes animais com um único golpe.
A descrição lembra um dinossauro ceratopsídeo, como o Triceratopo, embora se acredite que esses dinossauros estejam extintos há 66 milhões de anos. Alguns criptozoólogos levantam a hipótese de que possa se tratar de um rinoceronte desconhecido. Também os fósseis de espécies pré-históricas, como o Arsinoitherium, com 2 chifres e um corpo maciço, podem ter inspirado a lenda. Talvez nesses relatos sobreviva um eco de criaturas do passado. Número 3. Cobras gigantes. Poucos símbolos estão tão presentes nos mitos quanto a serpente gigantesca. Seja como ser divino, guardiã da ordem ou destruidora, em muitas culturas a cobra gigante desempenha um papel central. Na mitologia hindu, Vasuki se enrola ao redor do Monte Mandara. No Egito, Apófis ameaça todas as noites a barca solar do deus Ra. Também nas tradições nórdicas e mesoamericanas, as cobras gigantes aparecem como figuras poderosas, muitas vezes ambivalentes. É interessante notar que a paleontologia conhece exemplos reais. A Titanoboa, um antigo ancestral das atuais jiboias, viveu há 60 milhões de anos na América do Sul e podia atingir 13 metros de comprimento. Era capaz até mesmo de esmagar grandes crocodilos. Outro exemplo é a Vasuki indicus, assim chamada em homenagem à serpente mitológica indiana. Acredita-se que esse réptil fóssil tinha cerca de 15 metros de comprimento. A semelhança com as representações mitológicas é surpreendente. Talvez os homens primitivos tenham se deparado com esses fósseis. Suas impressões eram transmitidas oralmente. Assim, a partir dos restos petrificados, podem ter surgido as lendas sobre os deuses serpente. Número 2. Os grifos. Em muitas culturas, o leão é considerado o rei da terra e a águia a soberana dos céus. Não é de se surpreender que os mitos conheçam uma criatura híbrida que une ambos. O grifo, com corpo de leão e cabeça de águia, incluindo as asas. Simboliza força, vigilância e a ligação entre o céu e a terra. Por muito tempo foi considerado pura fantasia, mas alguns pesquisadores levantam hipóteses de origens reais. Nos desertos da Ásia Central, os mercadores antigamente se deparavam com fósseis, como os do Protoceratops, um dinossauro com bico e colar ósseo. Para os leigos, seu esqueleto podia parecer o de uma criatura mista, com corpo de felino predador e cabeça de pássaro. Assim podem ter surgido as primeiras lendas sobre os grifos. Um grifo real dos tempos modernos viveu na Nova Zelândia. A águia de Haast, a maior espécie de águia conhecida, com uma envergadura de até 3 metros, caçava os moas incapazes de voar. Rápida, precisa e letal, disse que chegou até a atacar seres humanos. Quando os maoris exterminaram os moas, ela também desapareceu. Um verdadeiro predador de fascínio quase mítico. Talvez criaturas como o grifo mostrem como a descoberta de ossos e animais reais se tornam símbolos em que realidade e lenda se fundem. Número 1. Cthulhu. A figura de Cthulhu é hoje o emblema do horror cósmico. Criado em 1928 por H.P. Lovecraft. Metade polvo, metade dragão, com tentáculos no rosto, parece saída de um pesadelo além da imaginação humana. Uma criatura antiquíssima vinda das profundezas do oceano. Mas o que aconteceria se o monstro de Lovecraft tivesse sido inspirado inconscientemente por modelos reais? Na história natural, existem criaturas que se assemelham de forma inquietante a essa descrição. Por exemplo, Cephalautricos, um predador armado com tentáculos do Cretáceo que chegava a medir até 12 metros. Vivia em um mundo habitado por gigantes como Tusoteltes ou Mosasaurus. Predadores silenciosos com braços munidos de ganchos, bicos poderosos e uma precisão letal. Criaturas desse tipo podem ter deixado vestígios na memória coletiva. Fósseis que alimentaram os mitos. Talvez Lovecraft refletisse apenas aquilo que estava enterrado profundamente na humanidade. Quando ossos antigos, histórias e medos se misturam, nasce algo novo. Nem totalmente mito, nem totalmente ciência. Talvez Cthulhu não seja apenas uma invenção,